suas mãos, vamos orar pela pastora. Querido Deus, eu te louvo pela vida da tua serva que está aqui conosco. Senhor, que atendeu ao seu pedido, Pai, de estar aqui, porque eu sei que ela orou e ouviu a tua voz. E eu peço que nessa hora o Senhor use a vida da tua filha como um instrumento teu, Pai, para falar aos nossos corações, para ser a tua boca, para ser, Senhor, a voz do teu Espírito neste lugar, nesta noite, Pai, para trazer a nós, a esta igreja, aquilo que nós precisamos ouvir no dia de hoje, no tempo de hoje, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Fica na liberdade, pastora. Glória a Deus. É bom estar neste lugar. É bom estar em Bauru. Trago aqui a saudação do meu pastor, meu esposo, pastor Josué, de toda a nossa família Ceifa, Centro de Integração da Família, a igreja que tem o privilégio de auxiliar no pastoreio do meu esposo, e tenho o privilégio de morar em Foz do Iguaçu, aonde nós ouvimos a voz de Deus como o som de muitas águas. Mas é tão bom quando nós nos reunimos com o povo de Deus espalhado por esta nação, e nós continuamos ouvindo a voz do Senhor como o som de muitas águas. Estava sentada ali, Deus me fez lembrar. Falei, Espírito Santo, só o Senhor mesmo para fazer isso que o Senhor está fazendo. Dia 10 de novembro de 1978. Eu morava numa cidade chamada Medianeira, próximo de Foz do Iguaçu. Era dia do meu aniversário. E eu tinha conhecido Jesus e confessado Jesus como meu Senhor e Salvador quando tinha completado 8 anos de idade. Nessa ocasião eu estava completando 9 anos. Portanto, você que é bom em matemática já tem uma noção de quantos anos eu tenho. Mas não precisa falar, irmão. Faz de conta que eu tenho 25, como é a minha aparência. Eu estava nessa cidade comemorando o meu aniversário. A família tinha feito uma festinha num domingo à tarde. E minha família não compreendia a decisão que eu tinha tomado por Jesus. Somente eu e minha mãe caminhávamos com Jesus. Nesse dia eu queria comemorar o meu aniversário na igreja. Então à tarde falei para minha mãe, mãe, depois da festinha de aniversário nós vamos para a igreja. Ela falou, claro. E a nossa irmã paulista, ela vai nos levar para a igreja. Nós tínhamos uma vizinha paulista da cidade de Bauru. É a primeira vez que eu venho a Bauru. E o Espírito Santo me fez lembrar desta vizinha. Morávamos distante da igreja. E ela sempre nos dava a tal da carona para ir para a igreja. Mas naquele dia, o meu irmão mais velho simplesmente ficou endemoniado. E disse, hoje você não vai para a igreja. E eu disse, mas eu vou para a igreja. E ele não me deixou sair pela porta. Era hora de irmos para a igreja. Ele não me deixou sair pela porta da casa. E minha mãe disse, vai e pula a janela do quarto, que eu te pego na janela. E eu fui e pulei a janela. Mas quando eu estava pulando, meu irmão me segura pelo braço. E ele dentro de casa e minha mãe fora de casa, né, puxando para fora e ele puxando para dentro. Mas eu consegui escapar. Corri para a casa da vizinha, entrei dentro do carro. Ela já estava pronta para ir para a igreja. E a minha mãe então disse, vamos entrar, porque ele está vindo. E ele chegou. E ele se posicionou diante do carro daquela irmã. E ele disse assim, vocês podem ir, mas a Genoveva não vai. Ela vai ficar em casa hoje. Sai de dentro desse carro. E essa irmã olhou para minha mãe e disse, o que eu faço? Minha mãe disse, arranque com o carro. E ela arrancou com o carro. E meu irmão que estava na frente estava com uma pedra.
E ele então pega esta pedra que estava na sua mão, ele não jogou contra o para-brisa, mas ele fez 3 buracos no carro daquela irmã. Saímos, fomos para a igreja, comemorei meu aniversário feliz. No final da celebração, ela olha para minha mãe e diz: irmão, o que eu faço agora? Olha o meu carro todo amassado. A minha mãe disse: vamos passar na delegacia. Nós precisamos levar o meu filho a se comprometer e se responsabilizar pelas suas decisões. Então, naquela noite do no dia 10 de novembro de 1979, nós fomos à delegacia. E lá nós falamos que o meu irmão tinha estragado o carro de uma paulista. Ela era muito preciosa, ela nos servia muito. E no dia seguinte, então, meu irmão precisou responsabilizar-se pelo conserto do carro. E aquilo poderia ter feito esta irmã virar a cara para nós, dizer: não quero mais problema com a família do endemoniado. Muito pelo contrário. Ela continuou nos servindo. Domingo pós domingo, ela nos levava na igreja. O Espírito Santo me fez lembrar disso agora, sentada ali enquanto adorávamos ao Senhor. Então, muito obrigado por ter gerado uma mulher e mandado para o estado do Paraná. Ela faz parte da minha vida. Eu estou muito feliz porque me faço acompanhar hoje com uma preciosidade, um presente do Senhor, que é o meu 3º filho, Rubem Daniel, que eu quero apresentar para a igreja. Por favor, Rubem. Olha só esse gigante. Ele tem 14 anos de idade. Eu sou mãe de 3 filhos, 3 homens. E meu filho mais velho tem 21 anos. O do meio tem 17 anos, ambos já cursando faculdade. E o Rubem Daniel hoje tem a oportunidade de estar aqui comigo. Eu quero convidar o Rubem aqui, que ele vai ministrar comigo hoje. Ele vai compartilhar algo da parte de Deus. Algumas experiências que só o avivamento pode promover. Só um país que está vivendo o avivamento pode perceber aquilo que é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é barulho, não é movimento. Avivamento não é simplesmente você mergulhar na presença do Espírito. Todo avivamento traz transformação de vidas. Todo avivamento traz salvação. Todo avivamento traz redenção. Todo avivamento traz transformação de cidades. E sei que esta igreja é uma igreja avivada que está transformando Bauru. Amém? Eu quero que o Rubem Daniel compartilhe com vocês. Rubem Daniel é líder de célula. Nós trabalhamos em célula em Foz do Iguaçu. E ele lidera uma célula de crianças. E ele vai compartilhar algo, uma experiência que teve com Deus há pouco tempo. Graças a paz, igreja. Eu vou contar um testemunho que Deus me surpreendeu com o que Ele fez esses dias. Eu fui numa festa de uma amiga de aniversário. Aí nessa festa foi muita gente. E tinha uma menina entre essa gente. Eu conheci ela e ela me mandou uma foto que estava chorando. Eu não fazia ideia o porquê. Aí eu perguntei: por que você está chorando? Aí ela respondeu: é porque a minha vida ela está sendo estragada, ela está cheia de problemas, minha família briga, e eu sou maltratada todos os dias praticamente. Aí eu falei: você conhece o amor de Deus? Ela falou: não, porque minha família não me deixa, ela não me deixa ir para a igreja. Aí eu falei: você gostaria de conhecer o amor dele? E ela falou: eu não confio nele, ele nunca me ajuda. Aí passou uns dias e ela já tinha tentado se matar uma vez. Ela tentou pular de um prédio, mas não teve coragem. Aí passou outro dia, ela tentou se cortar e me mandou foto. E já nesse período eu já tinha falado com meus amigos pra gente criar um grupo de oração por ela. Porque se a gente não orasse por ela, ela poderia estar morta. E ela estava se cortando, até que chegou uma hora que ela se cortou bastante. E ela não suportou. E ela me mandou mensagem falando: eu preciso de ajuda. Aí eu fui recorrer ao meu pai. Meu pai falou para chamar a polícia.
porque ela ia se matar. Mas eu falei, não, pai, não vou chamar a polícia. Porque ela já tinha parado de se cortar quando ela rasgou um pouquinho mais o braço. Aí ele falou então para chamar a avó dela. E ela foi chamar, a avó dela cuidou do braço dela, deu os curativos. E eu falei, você viu o quão ruim não conhecer o amor de Deus? Você viu que sem ele você não consegue fazer nada, nem se matar? E então ela veio falar, ela veio agradecer no outro dia. Ela falou, ai Rubem, eu tô muito feliz porque desde aquele dia a minha vida tá melhorando muito. Aí eu falei, eu falei pra ela, Agatha, sabia que a gente montou um grupo de oração por você? Imagina se a gente não tivesse criado. Porque com essa oração que a gente fez, salvou a vida dela. No momento que ela falou que a vida dela estava melhorando, na hora eu percebi que Deus me ajudou a salvar uma vida. Eu nunca pensei que eu ia salvar uma vida nessa idade, em nenhum momento nenhum na minha vida. Porque para mim quem salvava a vida era só médico e Deus. Eu nunca achei que eu ia fazer isso. Mas graças às minhas orações, às orações dos meus amigos, ela está viva agora. E eu reconheço que ela pode ser uma missionária até, ela pode ser uma pastora. Porque Deus agiu na vida dela. Ela não conhecia o amor dele. E hoje ela confia no amor dele e entende que ela é amada por todos. Porque antes ela falava que a família dela não gostava dela, só a mãe, porque os pais dela são separados. E os amigos também não gostavam dela, é o que ela pensava. Aí a gente estava tentando, desde aquele dia, a gente estava tentando explicar que a gente amava ela. E agora ela entende. E ela prometeu para mim e para Deus que ela nunca mais ia fazer isso. E eu dou graças a Deus, porque não fui eu que ajudei ela, nem meus amigos, foi Deus. Foi Deus. Deus, ele me usou, porque a gente é um instrumento dele. Ele que ajuda a gente a espalhar o amor dele e a ajudar as outras pessoas. E eu só tenho a agradecer por ele. Glória a Deus. Durante esse período, ele compartilhou conosco tudo isso que ele disse, eu falei. O adolescente, ele se comunica hoje só pelas redes sociais, né? Então, todas as mensagens foi por WhatsApp. E ele enviou a mensagem para que ela confessasse Jesus, para que ela declarasse que Jesus era Senhor. Ele enviou mensagem ensinando que ela fizesse uma oração de batalha espiritual, expulsando o espírito de suicídio dentro da casa dela. Ele ensinou que o diabo não tem poder sobre a vida dela, somente Deus pode realmente determinar o dia da sua morte. Mas acima de tudo, as palavras de que Deus ama você mudou a vida dessa menina. Ela tem 13 anos de idade. Uma menina que estava sendo abusada sexualmente pelo seu padrasto. Uma menina que era proibida de ir à igreja pela sua mãe, por conta da religiosidade da sua avó. Mas ela foi alcançada numa festa de aniversário por alguém que conhece o amor de Deus. Você tem o privilégio de conhecer o amor de Deus e espalhar esse amor sobre a terra. Eu estou aqui hoje, apesar de pastorear a igreja Ceifa de Foz do Iguaçu, eu estou aqui hoje na função apostólica profética. E eu quero trazer uma mensagem do Pai para o teu coração nessa noite. Uma mensagem que vai ser um alinhamento dos céus com a terra. Uma mensagem que nos leva a nos alinhar e a nos organizar para que o Espírito Santo possa fazer neste tempo o que Ele já tem declarado para esta geração. Sabe, já foi profetizado pelos pais da igreja, já foi profetizado nesta nação um grande avivamento. E você já está vivendo este avivamento. Nós só precisamos nos alinhar com o céu. Nós só precisamos entender qual é a nossa parte, qual é a nossa função dentro deste avivamento. E eu quero
entregar uma palavra do Senhor para esta igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você ouvisse esta palavra, porque esta é a palavra que o Senhor me deu quando eu entrei aqui nessa noite. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus está fazendo novas todas as coisas para esta igreja. O tempo já passou. Sabe, nós precisamos deixar de viver o tempo do passado. O tempo do passado foi maravilhoso, mas também o tempo do passado pode ter sido de muita tribulação, de muita tristeza, mas Deus te manteve fiel até aqui. Deus te manteve firme, Deus te manteve vencedor até aqui. Igreja, Deus está fazendo nova todas as coisas. Olha para frente, olha adiante, não espere pelo que vai acontecer, faça acontecer em nome de Jesus. Faça acontecer, porque olha só, o outro versículo diz assim: disse-me ainda, está feito. Uau, já está feito. Já está pronto. Pastor, já está pronto. Já está feito. Porque quem está falando não é a pastora Genoveva. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu vou dar de beber gratuitamente. Deus despertou uma sede no teu coração pelo Espírito Santo. Deus despertou uma fome insaciável dentro de você. E Ele está dizendo: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor, este herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha para teu irmão e diz assim: esta palavra é para você, Monte Santo. Esta palavra é para você, meu irmão. Você é este vencedor, você é este filho. Deus está fazendo nova todas as coisas. Deus está levantando um povo, um remanescente. E esta palavra está em Apocalipse capítulo 21. Deus está levantando um povo, um remanescente da casa de Israel, que não se dobrou diante dos profetas de Baal. Deus está levantando um povo que confia na promessa, não confia em homens, porque homens são falíveis. Homens nos decepcionam, homens nos frustram, homens nos prometem e não cumprem, mas Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é verdadeiro, Ele é justo. Ele declara, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu, e a promessa que Ele declarou para esta casa vai acontecer. E só alcançará os olhos dos fiéis alcançarão estas promessas. Deus tem te encontrado fiel. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, Deus tem uma herança para os fiéis. Você quer receber a herança? Então aperta o cinto, meu irmão. Porque ontem eu sei que o Haldman veio aqui e quebrou tudo. Ontem o Haldman veio aqui e você saiu dançando no Espírito, não foi assim? Mas talvez hoje você vai sair daqui chorando no Espírito.
Talvez hoje você saia daqui dizendo: Deus tem misericórdia de mim. Deus, eu não achei que avivamento era tudo isso, Deus. Eu não achei que a conferência do Espírito Santo ia me confrontar de tal maneira que eu tenho que tomar alguns posicionamentos, Deus. Não sei se eu estou pronto para isso, mas eu quero dizer para você que Deus vai começar hoje e vai terminar amanhã. Então nem se atreva a não vir amanhã. Você precisa vir hoje e amanhã. Se comprometa com o Espírito Santo de não deixar nada pela metade. Nós temos o hábito de começar um livro e parar no meio dele, começar um curso e desistir, caminhar um tempo numa igreja e mudar, e a gente vai nessa coisa de paralisação na nossa vida. Não fica no meio da conferência, não. Talvez o instrumento que Deus vai usar nessa noite não lhe seja tão agradável quanto foi o Haldman ontem à noite, mas é o mesmo Espírito que está se movendo no corpo. É o mesmo Espírito que está aqui. Amém? E como a conferência é dele, então eu não estou nem um pouquinho preocupado se você vai se chatear com o que eu vou falar. Não estou preocupada. Porque eu sei que quando o Espírito Santo faz, pode até doer num primeiro momento, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não acrescenta dores. Então pode doer num primeiro momento. Você pode querer tirar o cinto e sair correndo, mas aperta o cinto aí, meu irmão, porque nós vamos voar no Espírito. Amém? E voar no Espírito é mergulhar na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre a herança dos fiéis. Abra, por favor, Salmo 37, versículo 18. Salmo 37, 18. Estávamos vindo de Americana e conversando com a pastora, estava dizendo que este ano nós estamos com a palavra profética em Foz do Iguaçu, ano do avivamento. E esta palavra está nos levando a um abibliamento, porque sem abibliamento não há avivamento. Sem alinhamento com a palavra de Deus, não há o verdadeiro avivamento. E quando vem um sopro de avivamento, mas que não seja fortalecido e edificado dentro da palavra de Deus, não deixa resultado duradouro. E eu sei que Deus quer, neste último tempo da igreja na terra, preparar a noiva para o encontro com o Cordeiro. Então nós precisamos de um avivamento que transforme verdadeiramente as nossas vidas. Que não mude somente as estruturas físicas, mas que mude verdadeiramente a nossa estrutura emocional e espiritual e nos transforme, nos leve e nos torne cada dia mais parecido com o nosso amado Jesus, que reflita a glória de Deus sobre a terra. Salmo 37, 18 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Eu quero compartilhar com você, Monte Santo, nesse dia, sobre uma herança que está depositada e declarada para esta igreja e para esta comunidade cristã de Bauru. Eu penso que deve ter algumas pessoas aqui que não fazem parte da comunidade cristã Monte Santo. Tem alguém de outra igreja? Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos. Então, sempre que eu me referir à herança, considere a herança que o Senhor tem na casa onde você está plantado. Eu quero compartilhar uma palavra que tem mexido muito com os nossos corações e com as igrejas por onde eu tenho passado. Ministrei essa palavra em Araçatuba e é por conta desta palavra que eu estou aqui, porque a Juliana me ouviu ministrar em Araçatuba e aí ela se atreveu a falar sobre mim com a pastora e a pastora teve coragem de me chamar sem nunca ter me ouvido pregar. Então essa mulher é corajosa, é ousada, pastor Júnior, vocês são ousados e corajosos em confiar que eu possa estar servindo esta igreja. Mas esta palavra é uma palavra que o pastor Domingos Jardim de Marília disse: olha, este é um antídoto contra a divisão na igreja. Então o papo é reto hoje, meu irmão. O papo é firme, o confronto vai ser profundo. Você está afim? Você quer continuar sentado aí? Ou alguém quer pedir para sair?
Esta palavra verdadeiramente me confrontou quando eu estava em um devocional. Eu estava lendo um texto lá em Números, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 14. E este texto me intrigou. E sempre quando a gente está mergulhando nas Escrituras e alguma coisa salta aos nossos olhos, a gente sabe que Deus tem algo para nos revelar. Porque a palavra precisa não estar somente no nível de conhecimento, mas a palavra tem que se tornar rema na nossa vida. E a palavra rema é a palavra revelada, é aquilo que se torna real para nós, é aquilo que faz com que eu entenda que esta palavra escrita há tantos anos atrás faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. A palavra revelada faz com que você não tenha somente o conhecimento das histórias da Escritura, mas você entende que você faz parte dessa história, que você está escrevendo essa história e que você precisa estar alinhado com toda a história que já foi escrita desde o tempo de Moisés até o tempo de João no Apocalipse. Eu preciso estar alinhado com a palavra, porque eu estou escrevendo Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Você entende que você está escrevendo Atos dos Apóstolos? Que Atos dos Apóstolos não encerrou. Você faz parte desta igreja que está manifestando o poder do Espírito Santo. Começou lá no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que lá estavam reunidos, e permanece até o dia de hoje, quando o Espírito Santo desceu sobre você e diz: agora vá e espalhe esta palavra. Faça o que os pais da igreja fizeram. Agora é a tua vez. Mergulhando então em um tempo de devocional neste texto, Deus me chamou a atenção sobre algumas mulheres que estão mencionadas nesse texto. Abra lá, por favor, Números, capítulo 27, versículo 1. Em Salmo nós vimos que somente acessará uma herança aqueles que permanecem fiéis. Agora nós vamos para Números capítulo 27 e nós vamos começar a entender um pouquinho sobre os princípios da herança. Como eu posso acessar a herança que Deus tem para mim. E quero já desconstruir talvez um pensamento que foi construído pelo evangelho humanista que temos recebido nos últimos anos. O evangelho humanista nos chama para dentro de uma igreja, não é o caso aqui da Monte Santo, mas há uma pregação hoje de que aquele que vem para Jesus tem todas as coisas que o seu coração desejar. Nós pregamos um evangelho que faz com que muitas pessoas se aproximem de Jesus para receber e receber. Receber saúde física, receber saúde emocional, receber casa própria, receber carro, receber viagens para o exterior, receber joias, receber família, receber marido. Eu não consigo casar, se eu for para a igreja, Deus vai me dar um marido. Lá no Paraná acontece isso. Aqui em Bauru as mulheres não estão com este problema. Amém? Nós mergulhamos muitas vezes em um evangelho onde nós só estamos com o nosso coração no receber. E sabe, não há nada de errado em esperar receber algo do Senhor. A questão é que a maioria de nós só pensa em receber coisas terrenas, coisas com tempo determinado. Pensamos em receber coisas. E eu quero falar com você hoje sobre uma herança que não fala de coisas. Eu quero falar com você sobre uma herança que não te leva a desfrutar simplesmente de uma vida saudável e de uma vida abundante aqui na terra. Eu quero falar para você de algo que é eterno. Mas para que você viva o eterno, você precisa aproveitar dos seus dias e você precisa contar os seus dias com sabedoria.
E você precisa acessar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas não no que diz respeito a coisas, mas o que Deus tem para você no reino. Você compreende que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você entende de onde Deus tirou você. Você consegue lembrar hoje aonde Jesus encontrou você. Você consegue mensurar dentro do seu coração onde você estaria se Jesus não tivesse te alcançado? O que seria da sua casa, o que seria da sua família, o que seriam dos seus filhos se Jesus não tivesse chegado na porta e dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando foi o dia que Jesus bateu na porta, onde você estava, meu irmão? Jesus te transportou do reino das trevas. Jesus te transportou da morte para a vida. Jesus te comprou no mercado de escravos, escravizados pelo pecado, mortos nos nossos delitos e transgressões. Nós não existíamos, mas Ele nos trouxe para um reino do seu Filho amado, em quem nós temos, em quem nós temos tanto prazer, nós temos tanta alegria. Mas aí nós ainda estamos dentro de um reino e estamos dizendo: Deus, o que o Senhor tem para dar para mim? Deus, tem mais coisa. Deus, eu quero coisas, eu quero coisas, eu quero coisas, eu quero coisas. Mateus 6,33 diz assim: pois buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É tão bom quando as coisas vêm como acréscimo e não como objetivo. É tão bom quando você começa a olhar o que Deus tem te proporcionado. Deus, eu não merecia uma família assim, Deus, mas como Deus é precioso. Eu não merecia ter um filho assim, aos 14 anos anunciando as boas novas, mas Deus me deu. Eu não merecia ser recebido nessa cidade com a honra que fui, mas Deus tem feito isso. Eu não merecia a saúde que tenho, porque eu não cuido adequadamente do meu corpo físico, e Deus me dá saúde para pregar o Evangelho. Eu não merecia as roupas que visto. Eu não merecia a casa que moro. Eu não merecia o carro que tenho. Mas Deus vai acrescentando as coisas, porque um dia Ele olhou para mim e disse: Genoveva, viva os meus sonhos. Se comprometa com os meus sonhos, que eu me comprometo em realizar os teus. Quando você compreende que você foi transportado para um reino que não fala de coisas, para um reino onde o mais importante é aquilo que está no coração de Deus, aquilo que bate no coração de Deus dia e noite. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos. Quando você entende que a herança que o Senhor tem declarado para Monte Santo não é uma grande estrutura física, não é um terreno maravilhoso nessa cidade, mas são os filhos do Pai, que estão órfãos espalhados por toda esta cidade de Bauru, os órfãos que estão na rua. E eu não estou falando de uma orfandade biológica, eu estou falando de uma orfandade espiritual. Os órfãos que estão caminhando no nosso meio todos os dias. Os órfãos que nós encontramos nos bancos enquanto estamos pagando as nossas contas. Os órfãos que nós encontramos nas faculdades quando estamos lá nos preparando para a nossa profissão. Os órfãos que nós encontramos hoje desesperados, enchendo os seus carrinhos, e não estou falando que você não deve fazer isso no supermercado, porque estão com medo que amanhã não tenha alimento no supermercado. Aqueles que têm ainda a confiança de que um governo vai se levantar nessa nação e que vai trazer paz para a nossa nação, são filhos órfãos de um pai que está desesperado, dizendo: dá-me filhos, dá-me filhos. Onde estão os meus filhos?
Um pai que num nível de desespero diz: filho, desce filho, você é a única esperança para esta terra. Um pai que abre mão do seu filho unigênito e diz: desce meu filho, eu abro mão da tua presença aqui comigo, meu filho, mas só o sacrifício vivo para que eu possa resgatar, e através do teu sacrifício eu poderei ser pai de uma grande nação. É dessa herança que eu quero falar com você, Monte Santo. São os filhos que estão espalhados por esta cidade e que Deus tem declarado já há muito tempo, está depositado no vosso nome. Quando nós olhamos o povo de Israel saindo do Egito, Moisés reúne todo o povo. Era um povo só, mas estavam distribuídos entre os 12 filhos de Jacó. E aí Moisés se reúne com todo aquele povo e diz: olha, nós estamos indo para uma terra prometida, e esta terra mana leite e mel. Esta terra foi preparada pelo nosso Deus. Nós vamos deixar o tempo da escravidão e nós vamos para a terra prometida. O povo estava ansioso, mas nem imaginava o que Deus tinha preparado para eles. E por não imaginar verdadeiramente o que Deus tinha preparado para eles, muitos ou todos os que saíram do Egito, com exceção de 2 homens, entraram na terra prometida. Porque o coração deles estava na terra. O coração deles estava nas coisas da terra prometida. Mas tinha 2 homens que o coração estava no céu. Tinham Josué e Caleb, que caminharam com Moisés. E quando Moisés entrava na tenda do encontro, estava lá um Josué sentado na porta da tenda, dizendo: o que Deus está falando com o meu líder hoje? Para onde nós iremos? Eu sei que eu só posso me mover daqui quando Deus se mover, e é o meu líder que vai dizer para onde nós vamos. Esse Josué ouviu Moisés chamando o povo e organizando o povo, e de cada tribo foi levantado um grupo de líderes. Estes líderes entrariam na terra prometida e tomariam posse dela. O tempo passou, as tribos estavam distribuídas, cada um sabia o território que ia tomar parte. Mas no meio do deserto acontece uma situação inusitada. E aí que nós vamos para Números capítulo 27. Abre lá, meu irmão, e vamos ler. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 nomes maravilhosos para você colocar nas suas netas. Maalá, Ogla, Milca, Tirza. Elas se prostraram à tenda do encontro, à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade. Disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. Uau! Estão indo para a terra prometida. A lei estabelecia que a herança era dada somente para os descendentes do sexo masculino. Essa era a lei estabelecida por Moisés. Essas mulheres se tornam órfãs, elas não têm nenhum irmão que pudessem tomar posse da terra, elas faziam parte da tribo de Manassés, elas sabiam que a casa do seu pai, o seu clã, teria direito à terra.
E mais do que ter direito à terra, quem tinha terra tinha a sua linhagem perpetuada. O nome só era mencionado para quem recebesse herança na terra. Então elas olham umas para as outras e dizem: é justo que o nome do nosso pai desapareça só porque nós somos mulheres? E aqui nós encontramos o primeiro princípio da herança. Nós podemos fazer parte da história, não importando de onde viemos ou da cultura a qual pertencemos. De onde você veio, meu irmão? Talvez você tenha vindo da casa do teu pai, onde você era considerado o Zé Ninguém. Talvez a sua cultura colocou dentro de você que você não vai influenciar ninguém. Talvez você olhe para dentro de você e diga: eu não estou preparado para tudo aquilo que Deus tem para mim, eu não vou conseguir tomar posse, eu não vou conseguir alcançar o que Deus tem para mim. E talvez você esteja na mesma síndrome de algumas mulheres ainda, dizendo: mulher não tem vez no reino de Deus, porque eu nasci mulher. E o evangelho, o ministério, é para os homens. Talvez você, como algumas pessoas ainda não compreendem que Jesus veio e quebrou todos os paradigmas da religião judaica. Jesus veio e diz: não há diferença entre gregos e judeus, não há diferença entre homens e mulheres, não há diferença entre pobres e ricos. Jesus veio para quebrar todo nível de acepção de pessoas que eu e você possamos fazer. Não importa de onde você veio. Essas mulheres poderiam sentar-se lá no meio do seu povo e dizer: pobrezinha de nós, coitadinha de nós não teremos herança em Israel. Não, elas se levantaram e disseram: alguém pode ir diante de Deus e levar a minha causa. O segundo princípio que nós encontramos aqui é que essas mulheres não começaram a reclamar entre si e falar com o povo da sua tribo. Elas correram para o líder. E elas sabiam onde encontrar o líder. Elas sabiam que o líder estava na tenda. Você é líder? Você tem influenciado pessoas? Você tem se colocado diante de Deus para multiplicar a herança que está em nome do Monte Santo? As pessoas sabem onde te encontrar. Quando elas batem a sua porta, você está debaixo da tenda do encontro, ou você está na tenda da murmuração, na tenda do desânimo, na tenda da fofoca, na tenda do ciúme, na tenda da rebelião? Quando as pessoas procuram por você, elas vão te encontrar na presença de Deus, ou elas vão te encontrar na presença da mídia de hoje? Quando eu falo encontrar na presença de Deus, não estou dizendo que você tem que montar uma tenda no seu quarto e ficar lá 24 horas por dia. A Bíblia diz: Cristo tabernaculou-se entre os homens e habitou com os homens e habitou nos homens. Você precisa estar 24 horas na presença do Espírito, consciente que o Espírito Santo está 24 horas com você. O Espírito Santo não é alguém que fica guardado no seu quarto de escuta. Lá é maravilhoso, lá é o tempo de intimidade, lá é o tempo onde você mergulha, aonde você chora, aonde você ri, aonde você recebe a revelação. Mas você tem 24 horas no dia onde o Espírito Santo quer se comunicar constantemente com você. Quando as mulheres chegam diante de Moisés, Moisés olha para aquela situação e fala: foi mal. Eu estabeleci uma lei, Deus me deu uma lei, e agora, meu Deus, o que vou fazer com essas mulheres? E como um líder intercessor, como um líder que sabe que não tem a solução da vida das pessoas, como um líder que não toma prerrogativa divina para si. Nós temos tantos homens nesta nação que estão desistindo do ministério.
Tantas mulheres que estão caminhando inclusive para o caminho do suicídio. Mulheres que Deus já usou tremendamente, mas que chegaram em uma síndrome emocional e estão muito esgotados, porque quiseram tomar a prerrogativa divina de resolver o problema das pessoas. Você ouviu o que o meu filho falou? Eu sei que não fui eu que salvei a vida daquela menina, mas foi Deus. Nós somos simplesmente os intercessores. Nós somos simplesmente os sacerdotes. Sabe por que muitas pessoas não querem ter discípulos? Porque acham que é muito pesado. Eu não consigo resolver nem a minha vida, como que eu vou resolver a vida dos outros? Porque em algum momento entrou no nosso coração a síndrome dos semideuses, de que um discipulador tem a resposta para tudo, um discipulador sabe tudo, um discipulador tem a solução para tudo. E quando isso entra no coração do líder, ele está fadado ao fracasso. Mas Moisés olha para aquela situação e diz: ei, eu sei quem tem a solução disso. Aquele que deu a lei vai resolver esse negócio. Ele corre para a presença de Deus e fala assim: ei Deus, o que eu faço com elas? Mas sabe, quando ele se apresenta diante de Deus, tem algo maravilhoso aqui. Ele não vai diante de Deus e fala assim: ô Deus, é o seguinte, tem um grupo de mulheres aí que estão achando que tem direito a uma herança. Não, elas tinham origem. Elas sabiam de onde elas vinham. Elas disseram: olha, nós somos da tribo de Manassés. Elas tinham o nome do pai, do avô, do bisavô e do tataravô. Se eu perguntar para você aqui, você lembra o nome do seu tataravô? Alguém aqui lembra o nome do tataravô? Uma pessoa. Alguém lembra o nome do seu bisavô, bisavó, paterna, materna? Dos avós, pelo menos, você sabe o nome deles? Nós somos um povo sem memória. E um povo sem memória não caminha, não trilha o caminho da gratidão e da honra. Não conhece a sua origem. Quando nós não conhecemos a nossa origem, nós acumulamos dentro de nós muitas feridas incuráveis. Porque na maioria das vezes não contaram a história verdadeira dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós. Nós só sabemos que nascemos de um homem e de uma mulher que provavelmente sofreram em alguma área da vida porque eles não foram os nossos pais que tanto desejávamos. E aí nós acumulamos sobre os nossos pais, sobre os nossos antepassados, a culpabilidade de toda a desgraça que nós estamos vivendo hoje. É comum em salas de cura e de libertação, quando você faz um mapeamento espiritual e emocional das pessoas, nós perguntarmos: ei, você conhece o histórico do seu pai? Você sabe de onde seu pai veio? E a maioria das pessoas dizem: não sei. Eu só conheço a história depois que eu nasci. Porque nós não contamos história para os nossos filhos. Qual foi a última vez que você se assentou com seu filho e contou a história dos seus pais? Essas mulheres chegaram diante de Moisés e falaram: Moisés, nosso pai morreu no deserto, mas nós temos paternidade. Nós somos filhas de Zelofeade. Elas honraram o pai, elas honraram o avô, o bisavô, o tataravô, e elas chegaram até José no Egito. A senhora, olha, nós somos da tribo de Manassés, filho de José. Sabe José, Moisés? Ah, se não fosse José, Moisés, talvez o povo de Israel não existisse mais. Mas José recebeu os irmãos dele no Egito. Pastor, isso não está escrito na Bíblia.
Mas por favor, mergulhe nela comigo. José, se não fosse José, talvez o povo de Israel tivesse morrido de fome, Moisés. Mas José gerou Manassés. E José abriu mão de ter uma tribo e chegou para Jacó e disse: Jacó, meu pai, abençoe meu irmão, meu filho Manassés e Efraim. Você percebeu que José não tem nome de tribo? Não. A tribo ficou em nome dos filhos. Ai, como eu tenho orado para eu ter um coração de José. Sabe o que é ter um coração de José? Fala: Senhor, a honra que o Senhor tem para mim, dá para os meus filhos. A herança que o Senhor tem para mim, eu deposito em nome dos meus filhos. Ele poderia ter se conformado, assim como Rúben, assim como todos os demais filhos. Eles tinham filhos também. Mas nenhum deles procurou Jacó antes da morte e disse: abençoa os meus filhos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando você percebe que tem uma onda do Espírito, que Deus está derramando graça, que Deus está derramando palavras proféticas, unção poderosa sobre o povo, você corre e traz seus filhos e diz: Deus, que isso recaia sobre os meus filhos. Ou você está ali e fala: Deus é para mim, é comigo, é comigo, é comigo. E quando falo filhos, eu não estou falando somente dos filhos do ventre biológico, mas principalmente do ventre espiritual. Eu estou falando dos discípulos. Será que nós temos coragem de fazer como José e falar: Deus, a tribo que está no meu nome, eu emancipo meu filho Efraim, eu emancipo meu filho Manassés, para que eles assumam essa tribo? As filhas de Zelofeade, falando com Moisés, elas trouxeram a verdadeira motivação do porquê elas queriam uma herança. A motivação é: não é justo que o nome do nosso pai desapareça. A motivação era a perpetuação da linhagem. A motivação não era vida boa na terra prometida. A motivação não era ser dona de terras, não era ser pastor de um grande rebanho. A motivação era a perpetuação da linhagem. Que linhagem você representa, meu irmão? Quem é seu pai? Você é filho de quem? Eu sei que espiritualmente você vai me dizer: eu sou filho de Deus, adotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, selado pelo Espírito Santo, cheio da unção e do poder. Os dons do Espírito estão na minha vida. O Espírito Santo tem me capacitado. O Espírito Santo, sim, esta é a tua linhagem espiritual. Mas deixa eu te perguntar: qual é a sua linhagem ministerial? Em que tribo você nasceu? Em que clã você foi criado? Em que família você foi ensinado? Quem foi a pessoa que compartilhou de Jesus com você? Quem foi a pessoa que te consolidou na fé? Qual foi a igreja que o Espírito Santo escolheu para que você nascesse? Considere agora as igrejas de Bauru como tribos. Que tribo você nasceu? Porque para cada um de nós Deus escolheu uma tribo. Cada tribo tem os seus costumes, os seus usos. Cada tribo tem a sua cultura. Cada tribo tem a sua visão. Cada tribo tem as suas estratégias. Nós fazemos parte de um único povo, distribuído em diversas tribos nessa cidade. Nessa cidade tem a tribo batista, a tribo presbiteriana, a tribo Assembleia de Deus, a tribo Comunidade Cristã Monte Santo, a tribo metodista, a tribo quadrangular. Ai, mas eles são tão diferentes da gente, pastora. Eu entrei naquela igreja lá e parece os sorveterianos, pastora, Deus me livre. Mas eles são parte do mesmo povo. Povo de Deus, que vai morar no céu comigo, com você. E nós precisamos entender que Deus escolheu uma tribo para nós nascermos.
E eu entendo que a maioria de nós já não se encontra na tribo onde nascemos. Quem nasceu na tribo Monte Santo, levanta a mão, por favor. Na Monte Santo. Quem nasceu para Cristo na Monte Santo. Pastor, dá uma olhada para trás e vê quantas pessoas não nasceram nessa tribo. Quando você olha para trás, você faz um caminho de honra e de gratidão pela tribo que você nasceu. Eu nasci com 8 anos de idade, levantei a minha mão numa tribo chamada Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Missão. Numa igreja pequenininha na minha cidade. E aquela tribo tinha costumes completamente diferentes da tribo que hoje eu estou plantada. Mas quando eu começo a trilhar o caminho de honra e gratidão, como eu tenho gratidão daquela professora da escola dominical que me anunciou Jesus naquele domingo. Como eu tenho gratidão dos meus irmãos de cabeça branca, todo adolescente, jovem, que é um papo reto, que é um papo diferente, que é um papo com jovem. Mas naquela tribo, eram os irmãozinhos de cabeça branca que ensinavam os adolescentes. Eu lembro de um homem chamado Demóstenes. O irmão Demóstenes, mestre da palavra. E cada vez que ele abria aquela revistinha da escola dominical, eu na minha adolescência e juventude, eu estava me preparando para isso que eu estou ministrando para a sua vida hoje. Ele foi depositando dentro de mim tanta sabedoria, tanto conhecimento e tanta revelação, que o dia da minha consagração pastoral, há 14 anos atrás, ele foi um dos primeiros a receber o convite, porque eu precisava honrar aquele homem. Eu lembro do meu líder de jovem. O meu líder de jovem chamava João Margarido Diniz. Olha o nome do homem. João Margarido Diniz. Pensa num homem avivado, num homem que queria ganhar a cidade para Jesus. E ele nos levava para a praça pública. E o costume daquela tribo era não preparar as pessoas e dizer assim: olha, nós vamos para a praça e você vai testemunhar nesse domingo. Não, nós chegávamos lá estava um som montado, um microfone, e de repente ele olhava para nós e dizia assim: a Genoveva, hoje é você que vai pregar a palavra. Como assim eu pregar a palavra? Euzinha? E ele não sabia naquele tempo, ou eu não sabia, que ali estava sendo gerado no meu coração ousadia da parte de Deus, e estava sendo quebrado dentro de mim tantas barreiras, porque eu sou tímida. O meu temperamento traz a timidez. Mas lá naquela praça pública, João Margarido Diniz colocava o microfone na minha mão e fala: abre a boca, porque o Espírito Santo vai te encher. Como não ter gratidão e não honrar esse homem? Eu lembro de um dos meus primeiros pastores. O nome dele era João Apóstolo. Olha o nome, coisa mais linda. João Apóstolo. Ele ainda está vivo. Eu lembro de João Apóstolo entrando na minha casa, aconselhando a minha mãe, mesmo caminhando com Cristo. Por muitas vezes minha mãe decidiu separar-se do meu pai, e ele sentar com ela e me permitir ficar na sala e ouvir os aconselhamentos dados para uma mulher de 40 anos de idade. Hoje eu me assento com casais e eu lembro das palavras de João Apóstolo, quando ele dizia: nada é tão importante do que a aliança do casamento. Não destrua por conta de feridas, perdoe. Onde você nasceu, meu irmão? Muitas vezes nós não trilhamos um caminho de honra e de gratidão, porque fomos machucados onde nascemos. E eu fui. Eu imagino que você não saiu da família espiritual onde nasceu,
Porque, eu vou sair assim, sabe por quê? Os irmãos aqui me amam tanto, 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 me valorizam tanto, que olha, eu vou dar espaço para outra pessoa entrar no meu lugar. Dificilmente isso acontece. Família machuca. A sua família biológica te machucou. Mas você trocou de família? Você trocou de família? Você bateu na porta do vizinho e diz: ei, eu não quero mais ser filho do Bento José da Silva, eu quero ser seu filho, porque olha o que meu pai está fazendo. Não. Quando há laços de família, nós não trocamos de família. Mas cada um de nós foi encontrado em um contexto. E dentro deste contexto, muitos de nós já não estamos na família que nascemos. Pastora, no final dessa mensagem vai mandar eu de volta para a igreja onde eu nasci? Não, espera até amanhã à noite. Eu só quero que você caminhe junto comigo nas leis da herança, para você entender que existe uma herança depositada em cada tribo. E quando você estava dentro daquela tribo, você usufruiu daquela herança, porque herança também fala de unção. Herança fala de pessoas, mas também herança fala de unção. Qual é a unção que o Senhor entrega para cada tribo? Se você entra numa batista, você vai ver a unção que está sobre aquele povo, que é mais forte do que em outro lugar. Se você entra na presbiteriana, você vai ver uma unção diferente, que não é maior ou menor, mas é a unção daquela tribo. Então, quando nós estamos dentro da tribo, nós precisamos reconhecer a unção daquela tribo. E quando reconhecemos esta unção, nós acessamos esta unção e nós começamos a desfrutar da unção. Há muitos de nós que, por não termos gratidão pela tribo por onde nascemos, guardarmos feridas naquela tribo, nós saímos da tribo, mas a tribo nunca saiu de nós. Estamos dentro de outra igreja já há 10 anos, há 15 anos, mas nos tornamos estéreis, porque o nosso coração ainda está na tribo de onde saímos. Quer avaliar um pouquinho uma pessoa que saiu de uma tribo e que ainda não se transferiu para a tribo onde está? O coração e a mente sempre está voltada para o que está acontecendo naquela tribo. Você recebe uma notícia: mais uma célula se fechou, também, do jeito que é aquele pastor. Você recebe outra notícia: aquela tribo se dividiu. Mas logo era visto, porque do jeito que aqueles líderes caminhavam. Aí quando você recebe uma notícia boa: olha, aquela igreja cresceu, multiplicou, agora está num templo novo, também está com conchavo político. Você está identificando alguma coisa aí dentro? É só o começo. Sabe, quando o nosso coração ainda está lá no lugar da ferida. Eu nasci e caminhei dentro da tribo Assembleia de Deus até 22 anos de idade. Aos 22 anos de idade, eu permiti que a tribo me ferisse. Em uma situação de disciplina, aquela tribo, aquela igreja, aquela denominação tem uma forma de disciplinar seus membros. E uma disciplina que eu tinha recebido dos meus pastores, porque eu tinha dançado uma valsa em um casamento, foi anunciado em uma reunião de membros, simplesmente desta forma: a irmã Maria Genoveva da Silva foi afastada do corpo de membros desta igreja porque ela pecou. E se tem uma coisa que o crente tem, é uma mente prodigiosa. Como nós temos capacidade de julgar aquilo que nós ouvimos. E os meus irmãos, aqueles a quem eu amava, e eu tenho certeza que me amavam, eles deram lugar para o diabo e começaram a falar mal a meu respeito.
Uma disciplina que duraria 60 dias durou 2 anos, porque eu nunca mais quis pisar na igreja. Porque quando eu encontrava com os irmãos na cidade, eles já não me chamavam de irmã Genoveva. Naquela tribo, não se chama Genoveva, Luiz, Carlos, mas é irmã Genoveva. Esse não é o costume aqui. Você chama as pessoas de irmã fulano? Não, mas lá era esse o costume. Mas aqueles irmãos já não me chamavam assim. Então cada vez que eu me encontrava com eles, eu me sentia rejeitada pela tribo. E quanto mais rejeitada pela tribo, mais eu me afastava. 2 anos eu fiquei longe de Jesus, ou longe da igreja. Nesses 2 anos eu tentei suicídio. Nasci no evangelho, 8 anos de idade. Mas eu tinha dentro de mim, eu decepcionei meu Deus. Não existe mais chamado missionário para mim. Aos 15 anos eu tinha sido chamado para missão, mas eu tinha decepcionado meu Deus. E o comentário é que eu tinha sido disciplinada porque eu tinha fornicado com meu namorado. Eu não tinha fornicado. Mas o tempo passou. Estava eu sentada um domingo na casa de quem hoje é a minha sogra. Eu não era casada ainda naquele tempo. E bate na porta da minha casa Nani Azevedo e Josué. Não o meu marido. Josué, um dos fundadores da igreja onde eu faço parte. E Nani olhou para mim. Nani Azevedo, aquele cantor, né? Ele é um dos fundadores da igreja Safe em Foz do Iguaçu. E ele chegou para mim e falou: Genoveva, você não pode ficar longe da igreja. Você tem que voltar. E nós estamos abrindo na igreja, na cidade, a igreja do amor. Foi assim que ele falou. A igreja que vai amar os rejeitados. Olhei para aquilo. Falei: como assim? Vocês eram da Assembleia de Deus? Ah, nós pedimos a bênção do pastor. E o pastor nos liberou 5 casais. E nós começamos uma reunião lá no Hotel Internacional. E eu vim aqui para convidar você. Você é chamada, você tem um chamado de Deus na sua vida. Como não ter gratidão por Nani Azevedo? Quando ele lembrou de mim, quando eu estava lá fora. Quando ele lembrou do meu chamado. Fui para aquela reunião, estou lá até o dia de hoje. 25 anos, completo em dezembro deste ano. A igreja foi fundada em outubro e em dezembro lá eu estava. E para lá eu transferi as minhas raízes. Sabe? Quando eu olho para trás, eu lembro do dia que eu estava dentro da igreja. Já tinha 3 anos dentro da ceifa. E eu dizia a Deus: que bom que eu retornei para casa, mas eu não quero me envolver com nada. Eu não quero liderar nada. Eu não quero fazer nada. Eu quero ficar atrás das cortinas, Deus. Porque quando você sai ferido de uma igreja, você não quer nada. Porque acha que se ficar apático à liderança, não se envolver com a liderança, você vai ficar livre de ser ferida. E aí eu falei: Deus, eu não quero. Um dia um profeta chegou e disse assim: até quando você vai ficar atrás das cortinas? Menina, você tem que sair de trás das cortinas e tem que começar a trabalhar. Eu disse: ah, não, eu vou trabalhar à sombra dos outros. Eu vou estar organizando tudo que tiver que organizar, mas eu não quero liderança. Um dia, caminhando pelo corredor da igreja, Deus fala para mim: eu tenho um chamado para você, para pisar nas nações da terra. E esse chamado só se cumprirá se você fizer o caminho de volta. Ah, eu não sei se você já brigou com o Espírito Santo, se você já discutiu com ele, se você já falou assim: ei, me erra, cara. Falei: não, Espírito Santo, esse negócio não é comigo, não. Eu acho que você está falando com a pessoa errada. Fazer caminho de volta. E quando ele diz fazer caminho de volta, veio na minha mente a Assembleia de Deus. Eu disse: eu não volto para lá de jeito nenhum. Não quero voltar. E o que o Espírito Santo me falou? Não estou mandando você voltar para lá. Eu estou mandando você fazer o caminho de volta. Lembra-te de onde você caiu. Aí em Apocalipse está escrito:
Lembra-te de onde você caiu, arrependa-se. Falei, mas eu não caí, foi eles que caíram comigo. Eles me derrubaram. Não, você caiu. Você guardou ofensa do teu coração até hoje. E você não quer se envolver com o reino. Porque o teu coração está preso lá naquela ofensa. Você vai procurar a sua liderança. Você vai atrás do seu pastor que machucou você. Porque é impressionante. O povo fala, mas a ferida fica no nome do pastor. O povo todo machuca, mas quando a gente sai da igreja, fala, o meu pastor. Por quê? Porque nós esperamos que os nossos pastores nos defendam. Nós esperamos paternidade dos pastores, não é assim? Os irmãos podem falar tudo a meu respeito. Os irmãos podem me jogar na cova. Mas quando eu me encontro com os irmãos, como José lá no Egito, ele olha para os irmãos e diz, o meu pai ainda vive? Se o meu pai ainda vive, eu vou me revelar. Se o meu pai não vive, eu não vou me revelar e não vou estender minha mão para vocês. Mas se meu pai ainda vive, eu tenho segurança. Porque nós buscamos paternidade. Nós não buscamos só liderança. E eu buscava paternidade dentro da minha tribo. Eu nunca tinha sido convidada pelo meu pastor para conversar. O único gabinete pastoral que eu tinha recebido foi o dia da disciplina, porque eu marquei para estar. Porque o costume daquela tribo era ensinar a palavra, ensinar a oração, busca dos dons e mergulhe na presença de Deus. Busque diretamente com Deus. Vá buscar. Sabe essa coisa que você tem aqui na Monte Santo, de sentar? Aqui tem discipulado, né? De sentar com o discipulador, de abrir o coração, de falar assim, aquela irmã olhou mal, olhou com os olhos tortos para mim domingo, eu estou entristecida, nunca mais piso na igreja. Aí a sua discipuladora puxa com amor e carinho, fala, vem cá, para de mimimi, mulher. Que é uma discipuladora, de vez em quando tem que fazer isso. Você vai deixar a família porque alguém olhou torto para você? E daí vem uma pessoa que vem, né, prepara um sanduíche no discipulado. Ah, vem cá, meu amor, eu amo você, mas deixa eu falar com você. O que você tem que fazer com a sua irmã? Perdoa a sua irmã. E aí você continua na caminhada. Mas quando eu estava naquela família, esta não era a estrutura estabelecida. Este não era o modelo que se caminhava. Então eu esperava a paternidade dos meus pastores. E quando meus irmãos falaram contra mim, ninguém levantou a mão para dizer, ei, não vai falar dela. Então a ferida ficou contra o pastor. Deus me leva então até a cidade de Londrina. Quando eu entro no gabinete dele, eu já não era mais, por fora, eu não fazia mais parte da tribo Assembleia de Deus. Eu já estava vestindo calça jeans, cabelo curto. Na tribo Assembleia de Deus eu tinha 1,10 m de comprimento de cabelo. Mas eu entro no gabinete dele, já com as unhas pintadas, maquiada, usando alguns adereços. E ele olha para mim e diz, ô minha irmã Genoveva. Ele já me quebrou pelo meio. Porque uma das dores que tinha dentro de mim é que meus irmãos já não me consideravam irmãos. E aí ele me recebe naquele gabinete como irmã Genoveva. E eu sento diante daquele homem de 75 anos de idade. Falo, pastor, o nome dele é Ivo Luiz de Souza. Pastor Ivo, eu estou aqui para lhe perdoar. Ele olhou para mim e começou a chorar. Mas também eu estou aqui para lhe pedir perdão, porque eu vivi dentro da Igreja Assembleia de Deus até 22 anos de idade. Eu fui servido por esta igreja, mas eu permiti que me ferisse e eu virei as costas e nunca mais voltei para dar satisfação e prestação de contas da minha vida. E o Espírito Santo me mandou eu vir aqui, porque eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu preciso perdoar o Senhor, porque o Senhor me machucou, o Senhor não foi meu pai. O Senhor não me defendeu diante dos meus irmãos. Mas eu sei que eu não vou romper no meu ministério. Eu não vou conseguir gerar os filhos espirituais no meu ventre enquanto o Senhor não me liberar e o Senhor não me emancipar como filha. Ele começou a chorar compulsivamente. E ele disse, agora eu entendo porque você não deu
não me deu a honra de realizar o seu casamento, Genoveva. Porque eu fiz questão de convidá-lo para o meu casamento, mas não foi ele quem realizou meu casamento. Ele disse: eu sempre esperava o dia em que eu pudesse realizar o seu casamento, porque eu sei que você é uma mulher de Deus, eu sei que você é uma mulher que viveu a doutrina da igreja, você era um exemplo entre os jovens da igreja. E ele foi no casamento, pastor, sentado. Eu lembro dele sentado com a sua esposa, e um pastor de outra cidade veio fazer o meu casamento. Naquele dia ele disse: se você tivesse me convidado para fazer o seu casamento, mesmo que você não estivesse dentro da igreja, Genoveva, eu teria feito. Isso é contra o que a tribo fala. Mas naquele dia o Espírito Santo estava sarando o meu coração. Então ele impõe as mãos sobre mim e meu esposo e diz assim: Deus, hoje eu libero a irmã Genoveva para cumprir todo o destino profético que o Senhor tem para ela. A terra que eu não conquistei, ela vai conquistar. Aonde eu não pisei, ela vai pisar. Todas as nações da terra sejam abençoadas através da vida dessa mulher. Uau! Eu levantei dali, me sentindo uma gigante diante de Deus. Eu agora tenho herança. Você está entendendo? Enquanto nós ficamos presas às tribos que nos machucaram, nós não temos condição emocional e espiritual de conquistar os territórios que o Senhor tem para nós. Olha para o teu irmão, para esse que está do seu lado, e diz: meu irmão, você precisa fazer o caminho de volta. Naquele dia que o Espírito Santo falou, eu achei que eu tinha que ir e voltar para a Assembleia de Deus. Mas não, eu só precisava ser liberada. Eu só precisava ser emancipada. Eu vou parar por aqui, porque já é tarde. Eu gosto de conferências que a gente possa estar 5, 6, 7, 8 horas direto, mas a gente tem que respeitar, né, a sua rotina. Tem muita gente que trabalha aqui amanhã de manhã. E eu espero que amanhã à noite a gente possa dar continuidade. Mas nessa noite, eu quero te fazer um desafio. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E procure 3 pessoas, de preferência que não seja sua esposa, que não seja seu marido, que não seja sua filha. 3 pessoas aleatórias. Eu sei que você conhece todo mundo, mas que não tenha parentesco biológico. Procure 2 pessoas para você estar junto. Se reúna agora de 3 em 3, por favor. Pode bagunçar aí o auditório. Se reúna de 3 em 3. Eu queria que apagasse as luzes, mas nem tanto, irmão. Se você puder deixar. Isso, obrigado. E eu quero fazer 3 desafios, 3 perguntas para você fazer para o teu irmão agora. Olhe nos olhos dele. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você profundamente nessa noite. Mas eu quero que você seja usado pelo Espírito Santo agora para falar com seu irmão. Pergunte para o seu irmão: você sabe a sua origem? Você reconhece essa tribo como sua tribo? E a terceira pergunta: você ama essa tribo? Responda para o teu irmão essas 3 perguntas. É tão fácil perguntar, mas responder não é não, pastora. Eu sei. Eu sei. Mas agora eu quero que você responda para o Espírito Santo. Você sabe a sua origem? Você faz parte de uma tribo?
Você ama a tribo que o Senhor te plantou? Responde para o Espírito Santo isso. E o nosso desafio nessa noite é que, baseado em tudo aquilo que você já ouviu, o Senhor nos leve a mergulhar de hoje até amanhã e a trilhar um caminho de honra e gratidão. Eu sei que vocês estão em 50 dias de jejum, buscando pelo grande Pentecostes. Sabe, entrar no caminho da honra e da gratidão não é simplesmente reconhecer, mas é ter atos, atitudes de honra e gratidão. Muitas pessoas que passaram pela nossa vida, você não tem mais contato com elas, porque já partiram para a eternidade. Mas muitas pessoas ainda estão vivendo. Tem pessoas que ainda vivem nessa cidade. Tem pastores que Deus usou na sua vida, que está morando do lado da sua casa e que você nem os cumprimenta. Mas o Senhor está falando nessa noite que para nós tomarmos a posse da herança, para que Deus faça tudo novo nessa igreja, o primeiro trilho é da honra e da gratidão. Você consegue trazer à memória agora os anos vividos? Comece a apresentar isso diante de Deus agora. Não solte a mão do seu irmão, segure na mão do seu irmão e ore junto com ele agora. Deixe o Espírito Santo te levar a um nível de honra e gratidão que você nunca viveu. Mais do que aquilo que fizeram, é o que você se tornou, meu irmão. Mesmo que quando fizeram algumas coisas com você, não era o mais apropriado naquela época, mas você só está onde está por conta daquelas atitudes daquele tempo. E até naquilo que você considera que estava errado, Deus tomou o errado e transportou para um caminho reto e um caminho de conquista. Sabe, aquilo que muitas vezes nós consideramos que era a nossa morte espiritual, na realidade era o sopro de Deus. Era o sopro de Deus para você viver o seu destino profético. Porque as pessoas passam pela nossa vida e cumprem com o propósito pelo qual elas foram estabelecidas sobre nós. Deus nos transporta de níveis de lideranças diferentes. Mas o que nós precisamos entender é que se nós insurgimos contra as lideranças que estavam sobre nós, nós precisamos fazer o caminho de volta. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos perdoar. E nessa noite eu quero fazer esse caminho com você. Oh Pai, nós reconhecemos nessa noite que fazemos parte de um único povo, que é o povo mais feliz da terra. Nós reconhecemos nessa noite que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Senhor, nós reconhecemos nessa noite que nós só estamos, Deus, plantados dentro do Teu reino, porque o Senhor escolheu uma tribo onde nascemos. O Senhor só não escolheu os nossos pais biológicos, mas também o Senhor escolheu a família espiritual, aonde nós recebemos a palavra revelada e aonde nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Pai, nós reconhecemos que para isso o Senhor usou homens e mulheres. Muitos deles já não estão conosco, porque nós mesmos tomamos a decisão de sair da tribo onde estávamos e nos transportar para outra tribo. Mas nessa noite, Deus, a única coisa que queremos fazer é fazer o caminho da honra e da gratidão.
Senhor, nos ensine a ser um povo grato. Nos ensine, Senhor, a ser um povo de honra. Senhor, não há um povo tão honrado quanto os filhos do Pai. O Senhor tem nos honrado tanto. O Senhor tem levantado a nossa cabeça. Senhor, o Senhor tem liberado sobre a nossa vida dupla honra. Nos lugares, Deus, aonde nós fomos envergonhados, o Senhor tem nos levantado. E o Senhor tem, Deus, mostrado a tua glória através de nós. Mas Deus, nós queremos nessa noite reconhecer, tu usaste homens e mulheres para chegarmos onde estamos. O Senhor usou a tribo, Deus, onde eu nasci e onde cada um dos meus irmãos aqui nasceram. Pai, nós queremos apresentar todos estes homens diante do Senhor. Senhor, nós queremos fazer menção do nome deles. Assim como as filhas de Zelofeade chegaram diante de Moisés e disseram: nós fazemos parte da tribo de Manassés. Nós somos filhas de Zelofeade. Nós queremos dizer nessa noite que nós reconhecemos a nossa origem. Nós reconhecemos a nossa origem, Deus, e se for necessário fazermos o caminho de volta do perdão, se for necessário procurar pessoas, nos leve, Senhor, nesta noite, de hoje até amanhã, ou no dia que o Senhor preparar para cada um de nós. Nos leve, Senhor, a honrar aqueles que o Senhor usou, Senhor, a perdoar aqueles que nos machucaram, que nos feriram dentro das tribos de onde saímos. Pai, nós queremos tomar posse da herança na cidade de Bauru. E somente um filho pode gerar filho. Somente quem tem o DNA de filho pode se tornar um pai. Senhor, nessa noite nós queremos uma cura. Nessa noite, Espírito Santo, nós entendemos que nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser transportados, termos os laços de alma, Senhor, que nos prendem ainda as tribos por onde andamos. Nós precisamos cortar com esses laços de alma, Senhor, e nós precisamos adotar esta tribo que nós escolhemos para caminhar. Pai, foi livre escolha. Por isso, nessa noite, nós queremos reconhecer a paternidade desta tribo. Senhor, nós queremos reconhecer a liderança desta tribo. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor levantou, Senhor, nesta cidade, esta igreja que nos acolheu. Nós queremos agradecer, Deus, porque o Senhor levantou, Deus, um casal de pastores e uma família nesta cidade que nos recebeu como filhos. Nós queremos reconhecer a liderança, Senhor, deste homem e desta mulher. Pai, nós queremos fazer menção do nome dos teus filhos diante do Senhor, do pastor Júnior e da pastora Paula. Senhor, nós queremos louvar ao Senhor, porque apesar de todas as coisas, eles se mantiveram fiéis. Senhor, apesar de todos os caminhos por onde passaram, Senhor, eles não tocaram indevidamente no manto da sua liderança. Senhor, apesar de todas as feridas ministeriais, eles não desistiram, Senhor, da herança que estava no nome deles. Senhor, nós queremos fazer menção da tribo que nos recebeu nessa noite. Nós queremos declarar, Deus, que nós os reconhecemos nesta noite como líderes na casa de Israel. Senhor, nós queremos reconhecer que muitas vezes nós temos pecado contra a nossa liderança, não temos entendido a visão da nossa liderança. Nós não temos entendido os sonhos, os projetos, e tantas vezes temos julgado a motivação da nossa liderança, Pai. Tantas vezes, Senhor, nós temos semeado palavras indignas
a respeito da nossa liderança. Mas, Senhor, nessa noite nós te pedimos perdão e queremos declarar, ó Deus, que nós queremos fazer este caminho de gratidão e honra. Muito obrigado pelos pais que tivemos e pelos pais que nos receberam nesta casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar aqui o pastor Júnior, por favor, e a pastora Paula. Sabe, não é fácil. Não é fácil nós entendermos a rebelião do povo de Israel. Não é fácil se nós não analisarmos um pouquinho a história. Mas se analisarmos a história, nós vamos até justificar a rebeldia do povo de Israel. Pensa você, um povo que estava há 400 anos como escravo do Egito. De repente houve a notícia de que o filhinho adotivo da filha de Faraó mata um egípcio e vai para o deserto. 40 anos depois ele volta. Ele já estava com seus 80 anos de idade. Ele chega diante do povo escravo, machucado, ferido, desesperançado. Falou: é o seguinte, Deus falou que Ele vai tirar a gente aqui do Egito. Quem quer ir comigo? Não é fácil. Não é fácil nós seguirmos a liderança, porque nós éramos escravos. Na nossa mente, a obediência era obrigação, porque nós éramos escravos. Mas transportados para o reino da luz, a obediência não é obrigação. A obediência é privilégio. A obediência é uma decisão. Eu tenho a opção de seguir ou não seguir. Eu tenho a opção de me colocar debaixo da liderança ou não. Amanhã eu vou estar falando sobre a lei da herança. O que fazemos quando nós decidimos transportar-se de uma tribo para outra, para sermos emancipados e não divisores de tribos. Mas quando nós decidimos seguir Moisés, quando o povo decidiu seguir Moisés, eles tinham a opção de decidir seguir ou não. Mas a partir do momento que seguir, é ele que sabe para onde está indo. É com ele que Deus falou lá na sarça. É com ele que Deus deu as orientações. As pragas foram declaradas através dele. A Páscoa foi instituída através dele. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Deus mostrava para ele, ele tinha que seguir. Era com ele que Deus falava na tenda. Mas é fácil seguir? Não é. Não é fácil. Porque todo cristão tem um cabeção. Sabe o que é o cabeção? Inteligência, sabedoria. Tem a sua própria identidade. Tem a sua individualidade. E todo cristão é estabelecido como líder. Esse é um problema sério, um doce problema. Mas nós não fomos levantados para ser cauda, nós fomos levantados para ser cabeça. Mas é para ser cabeça lá fora, meu irmão. A gente quer ser cabeça aqui dentro. Aqui dentro, Deus colocou um anjo para a igreja. As cartas escritas às igrejas do Apocalipse não foi falado para o povo, foi falado para o anjo da igreja. E a gente tem dificuldade de entender isso por causa do nosso cabeção. Como eu vou seguir? Faz 40 anos. Por isso que a gente vai encontrar tanta rebelião.
Vai lá para Números capítulo 16, vai ver o que aconteceu com Coré. Quando Coré começou a olhar para Moisés e falou assim: nossa, já faz 40 anos que esse velho está falando para a gente que a gente vai conquistar a cidade. Aqui só faz quanto? 27? Faz 27 que esse velho está falando. Vai vir o avivamento para Bauru. Nós vamos ganhar Bauru. Nós vamos transformar Bauru. Não faz 27 anos que ele está falando isso? Aonde que estão as promessas do Senhor? Aí Coré olha para o velho e diz assim: por acaso Deus fala só com o velho? Deus pode falar com a gente também? Só que Coré esqueceu que ele tinha sido chamado para ser levita, para servir no templo, não para ser cabeça, para ser sacerdote. E que Deus falava era com Moisés e com Arão. E quando a gente quer estar no lugar onde Deus não nos colocou e fazer o que Deus não nos mandou fazer, a coisa complica, meu irmão. Aí Coré olha e diz assim: eu não tenho coragem de falar com Moisés sozinho. Eu vou chamar Abirão e Datã. Abirão, você não acha que está demorando demais esse negócio para chegar na terra? Eu acho. Então, Datã, você não acha que Moisés já está meio pirado assim? Eu acho que ele já se perdeu aí, tanto sol aí no deserto. Ele está num tal agora de um espiritual au, que eu acho que não vai dar certo esse negócio. Negócio aí de mergulhar no espírito, essa coisa não... Meu Deus, isso não dava certo enquanto a gente pregava profundamente a palavra. Vai dar certo agora, nessas ondas de avivamento? Isso só acontece em Foz do Iguaçu. Os Abirão, os Datã, os Coré só se levantam lá. Em Bauru não tem Abirão e Datã. Mas aí, conversando entre os três, eles disseram: nós não temos influência suficiente para ir falar com o velho. Me permite falar assim. Está representando Moisés. Nem chegou aos 80 ainda. Aí, falou: vamos fazer o seguinte, vamos falar com os líderes. Vamos ver se os líderes concordam com a gente. Aí começa uma linda célula de murmuração, contenda e divisão. O núcleo: Datã, Abirão e Coré. O núcleo da célula. Aí chamam os 250 líderes de Israel e começa a conversar. Fala: porventura Deus também não pode receber sacrifício e enseio e adoração através de nós? Afinal de contas, nós somos líderes. Nós temos influência sobre o povo. O pastor não visita a célula toda semana, eu estou lá pagando o preço. O pastor não ora por todo mundo porque ele é muito ocupado do trabalho dele. Mas eu estou ali em jejum e oração. Olha, você ouviu a última pregação do pastor? Fria, fria, fria. Eu não. Peguei a mensagem do pastor, levei para a célula, uau, e foi mover de Deus. Só acontece em Foz do Iguaçu. Então os 250 se apresentam e aí vão falar com Moisés. E Moisés fala assim: Deus... ó Deus, o que o Senhor fez comigo? Me dá esse povo, Deus. Eu penso que se eu estivesse no lugar de Moisés, a primeira coisa que eu tinha falado, eu falei assim: Deus, estou pedindo para sair, estou fora dessa. Você trata desse negócio aí com esses 250. Mas Moisés não fez isso. E eu oro para ter o coração de Moisés. O povo estava falando mal dele, o povo estava murmurando, o povo estava querendo matar ele. E ele dizia assim: Deus, é o teu povo, Deus. É o teu povo, tem misericórdia do teu povo. Aí Deus fala assim com Moisés: Moisés, faz o seguinte, manda eles prepararem os incensários e vir apresentar diante de mim. Amanhã pela manhã, em frente à tenda do encontro, eles devem se apresentar. Eles querem estar ocupando o lugar que não lhe é devido. Deixa comigo, Moisés, porque eles não tocaram na sua autoridade, eles tocaram na minha autoridade. Porque toda autoridade é delegada por Deus. Moisés não quis ser líder. Moisés foi estabelecido como líder. Moisés não chegou lá: Deus, eu quero libertar o povo do Egito. Muito pelo contrário. Moisés falou assim: Deus, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, nem falar direito eu sei, Deus, eles não vão me aceitar como líder.
Já faz 40 anos que eu saí da cidade, Deus. Como que agora eu vou voltar e eles vão me aceitar como líder? E aí Deus olha para ele e fala assim: Moisés, cala a boca e vai. Aonde eu mandar você vai. Foi mais ou menos isso que Deus falou. Para, Moisés, de dar desculpa. Eu estou te levantando, vai e faz. E aí apresenta os 250. Pense, pastor, todos os líderes dessa casa se reunirem. Para ser pastor, o povo está falando isso. Por isso que a gente está aqui. Sabe por que o rebelde, ele não tem hombridade para chegar diante da liderança e dizer: pastor, eu penso isso. Então ele vai usar o povo. Ele vai dizer: pastor, a minha célula pensa isso. A igreja toda está falando a respeito disso. Pastor, essa história que o senhor levantou agora, não vai dar certo, porque o povo está falando. É muito mais honesto, muito mais digno e nobre chegar e dizer: pastor, é o seguinte, caminho com você e quero dizer, não concordo com aquilo que você está trazendo. Pastor, eu acho que dessa forma não vai dar certo. Mas Abirão, Datã e Coré trouxeram os 250 e eles começaram a apresentar a adoração. E aí eles estavam apresentando algo estranho diante do Senhor. E Deus só fez assim, ó. A terra se abre e 250 líderes são engolidos. Porque não reconheceram o lugar e a posição que Deus tinha dado para cada um dentro do povo de Israel. Você tem um lugar. Você tem uma posição. Não queira ocupar a posição que você não tem. É na sua posição, é no seu lugar, na unção dessa tribo, que Deus vai expandir o seu reino. Porque aqui está um casal que poderia estar em qualquer lugar da terra, mas decidiram se manter em Bauru. E contra alguns sonhos do coração deles, eles continuam se mantendo em Bauru. Em algumas vezes já passou pelo coração deles: Deus poderia ser diferente em outra terra. Mas eles sabem que foi Deus quem os plantou aqui. E eles sabem que eles só conquistarão uma cidade se eles amarem o povo dessa cidade. E é por isso que muitos de vocês, eles não desistiram de muitos de vocês. Porque quando nós entendemos que o Senhor nos levantou como pastor de uma cidade, a gente suporta as mordidas das ovelhas. E ovelha morde doído. Ai, ovelha morde tão doído. Quando você recebe uma mordida dos bodes, daqueles que estão lá fora, não dói tanto, porque você não serve os bodes, você serve as ovelhas. Não sei se você já sentiu mordida de ovelha. Eu já. Sabe, sentir mordida de ovelha é quando você serve uma pessoa na sua célula e você deposita sobre ela toda a graça, unção, todo o depósito espiritual e ministerial que Deus derrama sobre você. Você serve aquela pessoa. Você não transforma a vida dela. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem abençoa é o Espírito Santo. Mas você é um instrumento. E aí, de repente, essa ovelha começa a desonrar você. Começa a se levantar na sua célula contra você. Isso é uma gotinha daquilo que os pastores passam. E eu acho que o pastor Júnior contratou a pastora Genoveva para trazer essa mensagem para a igreja. Deixa eu falar uma coisa, eu não sou profeta contratada. Eu não sou profeta contratada. Só que no meu ministério apostólico profético, eu entendo a mensagem que Deus tem para esta nação, para as igrejas desta nação. E a mensagem que Deus tem para a igreja dessa nação neste tempo é: alinhe-se. Alinhe-se debaixo da liderança que o Senhor tem levantado sobre a sua vida. Que apesar deles,
apesar de eles não serem perfeitos, são os líderes que o Senhor levantou sobre a sua vida. E é o seu posicionamento de honra à liderança que vai levar você a conquistar a terra. É o seu posicionamento de obediência que vai fazer você entrar na terra prometida. De mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, 2 entraram. 2, Josué e Caleb. Por quê? Por que foram os únicos que entraram? Amanhã nós vamos conversar sobre isso. Mas hoje eu gostaria de te pedir, você que reconhece a unção de Deus sobre a vida deste homem e dessa mulher, você que reconhece a liderança deles, eu quero que você venha à frente e que você imponha as mãos sobre ele. E se Deus quer que você faça um caminho de volta, não fora da igreja, mas dentro, porque às vezes o nosso caminho de volta é dentro da igreja. Estamos aqui, mas já estamos divididos. Estamos aqui, mas não estamos submissos. Estamos aqui, mas não ouvimos a voz da liderança. Estamos aqui, mas não honramos a liderança. Talvez hoje é o dia que o Espírito Santo preparou para que você deixe o tempo de esterilidade nesta casa e comece a gerar filhos. Porque enquanto você não se submete, você permanece sendo estéril. Eu quero convidar você que deseja, não quero comover o coração de ninguém, porque se tem uma coisa que o Espírito Santo ele é espírito, ele não é emoção. Você não precisa estar chorando para estar arrependido, você não precisa estar chorando para estar falando em línguas. Choro é emoção. Mas se o Espírito Santo verdadeiramente falou no seu coração hoje sobre a sua liderança, eu quero te convidar para você vir à frente.